paz do Senhor Jesus, meus irmãos do canal Raiz de Jessé. Aqui quem vos fala é o pastor José Nilton, vosso irmão em Cristo. Hoje nós temos mais um vídeo para o canal e desde já eu já peço aos meus irmãos que não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações e deixe o seu like. E também compartilhe essa mensagem para que você esteja assim evangelizando por meio dela e o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E o tema da mensagem que nós vamos gravar hoje, ela se encontra baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24 e o versículo 42. Vamos falar sobre os 7 qualidades da igreja do arrebatamento. É um estudo muito importante que nós possamos vir aprender mais com o nosso Deus, com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 42, diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Louvado seja Deus. Nesse texto sagrado, Jesus descreve como se dará o arrebatamento da igreja. Dentre as muitas qualidades que a igreja do arrebatamento deve ter para se encontrar com Cristo nos ares, gostaria de destacar pelo menos 7 principais qualidades da igreja do arrebatamento. A primeira qualidade da igreja do arrebatamento é a igreja do arrebatamento. É uma noiva pura, como está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo disse que a igreja do arrebatamento deverá permanecer como uma virgem pura. Em Levítico, capítulo 21, versículo 13, o sumo sacerdote só poderia se casar com uma moça virgem. Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, só irá tomar como esposa uma noiva pura, como está registrado em Éfesos, capítulo 5, e o versículo 25 ao 27. A segunda qualidade da igreja do arrebatamento é permanecer vigilante. Em Mateus 24, 42 a 44, uma das coisas que mais Jesus advertiu aos seus discípulos foi sobre a vigilância. Em Lucas 13, 35 a 48, Jesus contou a parábola do servo vigilante e reiterou a vigilância em todos os seus sermões escatológicos. E em Marcos 13, 33, ele chegou a dizer: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A terceira qualidade da igreja do arrebatamento é permanecer de pé. Em Lucas 21, 36, Jesus disse que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12, que aquele, pois, cuida estar em pé, olhe que não caia. A quarta igreja do arrebatamento anseia pela vinda do noivo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20,
no livro de Cantares de Salomão, descreve de forma poética e ardente ansiedade que a noiva tem de se encontrar com o noivo. E descreve esse anseio da noiva no último versículo do livro, dizendo: vem depressa, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo, ao filho do corço, sobre os montes dos aromas. Em Cantares, capítulo 8, versículo 14, o noivo Jesus, por sua vez, atende ao pedido da noiva, dizendo: certamente venho cedo. Apocalipse 22, versículo 20. E a noiva lhe responde: amém. Ora vem, Senhor Jesus. A quinta qualidade da igreja do arrebatamento: mantém as lâmpadas acesas e com a reserva de azeite, como está registrado em Mateus 25, primeiro a seguir. A igreja da última hora precisa continuar brilhando como a luz do mundo. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus usou o símbolo do castiçal como ilustração para a sua igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 20. O castiçal servia para iluminar continuamente o tabernáculo. Em Êxodo 27, versículo 20, Jesus advertiu a igreja de Éfeso que iria remover o seu castiçal caso não se arrependesse. Apocalipse 2, versículo de número 5. A igreja não pode deixar de brilhar neste mundo de treva. A igreja nunca pode perder o seu brilho, o verdadeiro brilho, que é o brilho do Espírito, como está registrado em 1 Tessalonicenses 5 e o versículo de número 19. A sexta igreja do arrebatamento guarda a palavra de Deus. Apocalipse 3, 10. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Já existe muita gente e muitas igrejas considerando a doutrina apostólica como ultrapassada e recusando dar ouvidos à verdade, intentando-se as fábulas e elegendo os mestres que interprete a Bíblia ao seu bem prazer. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, a igreja do arrebatamento guarda e conserva a palavra da perseverança, e essa igreja ela será livre de grandes tribulações que vai acontecer nos últimos tempos. Apocalipse 3, versículo de número 10. A igreja do arrebatamento permanece na posição de embaixadores de Cristo. Em 2 Timóteo, melhor dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, todos nós sabemos que quando um país é ameaçado de um colapso, uma das primeiras providências a serem tomadas pelos governos que nele mantém embaixada e remover os seus embaixadores. Assim, Jesus Cristo, o nosso Rei, providenciará a remoção dos seus embaixadores deste mundo, os quais serão arrebatados ao encontro nos ares, como está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 ao 17. Uma das coisas que Jesus mais alertou aos seus discípulos foi sobre a necessidade de estarmos sempre atentos e vigilantes. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mateus 25, versículo de número 13.
louvado seja Deus, o nosso Jesus, ele vai voltar. Jesus está voltando para poder arrebatar a sua igreja. E nós não sabemos quando isso vai acontecer, louvado seja Deus. Nós temos que ter a confiança, temos que ter essa convicção que ele vai vir, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que será no abrir e piscar de olho. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 24:36, porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casava e dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não percebendo, louvado seja Deus, aonde ali todos pereceram. Aleluia. Então eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado seja Deus. Vamos ter cuidado, louvado seja o nome do Senhor, e estar sempre em alerta e vigilante, porque o nosso Jesus, ele vai voltar, assim como ele prometeu. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus, ele morreu, ele ainda ficou com seus discípulos, louvado seja Deus, 40 dias na terra. E nesses 40 dias ele ainda apareceu 10 dias perante os 40 dias. Só que a palavra do Senhor nos diz que quando ele foi subindo para o céu, aleluia, ali as pessoas ficaram olhando, observando, e eles ficaram pasmos, porque eles não estavam entendendo, aleluia, o que estava acontecendo. Só que a palavra de Deus diz que ali se aproxima dois varões, e aqueles varões eram anjos, e aqueles varões disse para eles: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que agora está sendo recebido no céu, um dia ele há de voltar. Então a palavra do Senhor diz que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O próprio Jesus, ele disse na sua palavra que passaria os céus e a terra, mas as suas palavras ele não há de passar. Então, assim como Jesus ele foi, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai voltar para livrar a sua igreja da grande condenação, da grande tribulação. Ele vai voltar para livrar do anticristo, do falso profeta, da marca da besta. E nós precisamos estar cada dia se preparando, buscando mais ainda. A palavra do Senhor diz assim: lembra onde foi que tu caiu e te arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Aí a Bíblia nos diz, em Mateus 24:45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu templo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar o servindo assim. Em verdade vos digo
que o porá sobre todos os bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos, os seus conservos, e a comer e a beber, aleluia, com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não sabe, e separa-o-ei e a destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá prantos e ranger de dente. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que vai ser muito sério. Louvado seja Deus. O nosso Jesus, ele está às portas. A palavra do Senhor nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: chegai-vos para mim e eu chegarei para vós. Deus, ele quer que nós buscamos a sua presença, buscamos a sua face, que a gente venha ter azeite nas nossas vasilhas e esteja com a nossa lamparina acesa. O azeite, ele representa o Espírito Santo, o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. E a lamparina, a nossa fé. Vamos guardar a nossa fé. Em Mateus 25, e o versículo 14, nos conta sobre o sermão, continua. A parábola dos 10 talentos. Porque isto também é como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2 talentos, também outros 2. Mas o que receberam 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conheci a ti que é um homem duro, que cefa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que cefo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Deveria então ter dado meu dinheiro aos banquetes, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Louvado seja Deus. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Louvado seja Deus.
vemos aqui também nessa passagem uma prestação de conta de servos com o seu senhor. Nós sabemos que nós vamos receber a nossa recompensa, como está registrado em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra, ela terá uma recompensa. Então, meus irmãos, vale a pena a gente se esforçar, aleluia, no reino dos céus. Vale a pena a gente se esforçar para, louvado seja Deus, para juntar tesouro. A palavra do Senhor nos diz: não juntai o vosso tesouro na terra, mas juntai no céu, porque na terra a ferrugem consome, o ladrão rouba. Louvado seja Deus. Então eu creio que naquele grande dia, os salvos em Cristo Jesus, quando eles foram recompensados, recebendo seus galardões no tribunal de Cristo, aleluia, eles vão ver que valeu a pena ele ser fiel a Deus. Então vamos nos esforçar aqui agora. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. A palavra do Senhor chega a nos dizer: se é com dificuldade que o justo vai ser salvo, aonde ficará o ímpio? Amém? Então o teu esforço vale a pena, a tua obediência vale a pena. Aleluia. Você viver vida de oração vale a pena. Você viver vida de jejum, vida de leitura da palavra, vale a pena. Amém? A Bíblia nos diz: crescer na graça e no conhecimento. Vamos nos esforçar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele lançará os ímpios no inferno, juntamente com todas as nações que se esqueceram de Deus. A palavra do Senhor nos diz: provai e vei que o Senhor é bom. Conhecei o Senhor e prossegui em conhecer. Então não é só aceitar Jesus, não é só ir para a igreja, louvado seja Deus, é viver em comunhão com Ele. Estar sempre atento, aleluia, esperando a volta, o regresso do noivo, para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria de orar pela sua vida. Aleluia. Se você quiser curvar sua cabeça, ou ficar de joelho, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus, assim como Davi, meu pai, pediu que o Senhor tirasse a sua face dos seus pecados e não tirasse dele o seu Espírito Santo e não lançasse fora da sua presença. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para nós agora com um olhar de misericórdia, porque a tua palavra nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia da minha irmã. Senhor, no nome de Jesus, eu te apresento aqueles que estão fracos, aqueles que estão afastados. Deus, aqueles que estão caídos. A tua palavra nos diz que o justo, ainda que ele caia 7 vezes, não ficará prostrado. Deus, levanta, meu Pai, aqueles que estão caídos. Deus, em nome de Jesus, cura aqueles que estão enfermos. Salva, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, aleluia, se dando como perdido. A tua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor falou a respeito de Zaqueu, que o Senhor veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido, porque aquele homem também, meu Pai, foi considerado pelo Senhor como filho de Abraão. Meu Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, reconhecer cada dia o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, mas não só reconhecer apenas em palavra, que a nossa fé, meu Pai, ela possa entrar em ação, que nós possamos ter uma fé verdadeira, voltada para o Teu reino. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o mal agora sobre a vida do meu irmão agora. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus.
Deus, que tudo aquilo que estava impedindo o crescimento espiritual na vida dele, na vida dela, que o Senhor possa repreender todo o mal. Deus, em nome de Jesus, que todos aqueles, meu Pai, que possam ouvir essa oração, seja abençoado, seja restaurado, seja renovado, e o teu nome seja glorificado. Aleluia. Em nome de Jesus, meu Pai, faz a tua grande obra, visita aqueles que estão enfermos, curando eles, salvando e libertando. Deus, que o Senhor possa libertar os oprimidos. Aleluia, porque a tua palavra nos diz, meu Pai, vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, cura, meu Pai, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, dá dons, meu Pai. A tua palavra chega a nos dizer, meu Deus, que é para a gente buscar os dons espirituais com zelo, que é para ser zeloso. Pai, no nome de Jesus, nos dá força, nos ajuda, para que nós também possamos ser zelosos na tua obra, fazendo a tua vontade, Senhor. A tua palavra nos diz, meu Pai, que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orai ao dono da seara para que ele mande mais ceifeiros. E nesse momento, Senhor, eu te apresento, meu Pai, aqueles que o Senhor tem planos de salvação. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus e Deus abençoe. Em nome de Jesus.